Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde dos idosos. Quais são as doenças que mais acometem quem está hoje na terceira idade? Por que as quedas são tão prejudiciais nesta época da vida? Bom, tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Você sabe o que é o IMEI do seu celular? Vamos descobrir. IMEI significa Identidade Internacional de Equipamento Móvel. É um código único de 15 dígitos que identifica o seu aparelho globalmente como uma impressão digital do seu celular. Para encontrar o IMEI, simule uma ligação para o seguinte código: ##06 no teclado do seu celular. Ele também está na caixa do aparelho ou nas configurações do sistema. Anote seu IMEI em lugar seguro. Ele é crucial para bloquear o seu celular em caso de roubo e furto ou perda, impedindo o uso não autorizado. Proteja seu celular, conheça e guarde o seu IMEI. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar. Fuga de casa. Lesões. Apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. De acordo com o último censo demográfico do IBGE de 2022, o Brasil tem mais de 32 milhões de idosos, o que mostra uma aceleração em relação ao envelhecimento da nossa população. E para os próximos anos, a tendência é que a nossa população envelheça ainda mais. Bom, e de olho nisso, o Observações hoje vai falar sobre os cuidados com a saúde dos idosos, justamente porque a nossa população está envelhecendo. E hoje a gente vai conhecer quais são as principais doenças que acometem os idosos, porque as quedas são tão prejudiciais e podem até levar a óbito. Bom, e também a gente vai falar sobre a questão de automedicação nesta fase da vida, algo que é bastante prejudicial. Bom, e para falar sobre esses vários assuntos que a gente vai tratar aqui hoje no Observações, eu recebo o médico geriatra Dr. Flávio Henrique Souza Carmo. Ele que já tem uma larga experiência aqui em Pará de Minas, vem ao nosso programa hoje falar sobre esse tema mais que importante. Bom, doutor Flávio, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e, claro, para falar sobre o envelhecimento da população, que é algo que é da nossa realidade e que muita gente nem fala e nem se preocupa, mas que está aí diante da nossa porta, né? Exato, Henrique. Boa noite a você, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite.
a gente tem observado? Por que a nossa população está envelhecendo? Isso se deve a 2 fatores. O aumento da expectativa de vida da nossa população associado a uma baixa fecundidade. Hoje, cada vez mais as famílias têm menos filhos. Isso, no futuro, vai causar consequências sérias para a nossa sociedade. Vamos tomar alguns valores, alguns números. O último censo de 2023 mostrou que a população idosa, nos últimos 20 anos, ela duplicou, ela passou a 16%. No ano 2000, essa população era em torno de 8%. E existem projeções do IBGE mostrando que no ano de 2070 a população idosa atinja a proporção de 38%. O que isso quer dizer? De cada 100 brasileiros, em torno de 40 deles terão 60 ou mais anos. Isso vai trazer um impacto muito importante na nossa sociedade. Haja vista que essa população idosa, ela tem necessidades de saúde muito mais complexas, demandando equipes multiprofissionais, a questão econômica dessa população, a questão assistencial, a previdência, né? Como é que o nosso governo vai conseguir gerir uma população mais idosa, que vai precisar de mais subsídios? Então é um assunto muito sério que a gente já tem que estar desde cedo já pensando e planejando. Agora, hoje em dia no seu consultório, como que você tem percebido também um crescimento da demanda aqui da nossa cidade, da nossa região também? E quais são as principais queixas, né, dos seus pacientes aí, dos familiares, em relação ao processo do envelhecimento? Tenho certeza aí que muitos falam assim, mas eu nunca tive isso, agora eu estou tendo já dores nas juntas, né? Então, assim, muita agora questão de pressão alta também, questão de diabetes. Então, como que você percebe isso aqui na nossa região? Engraçado, é o famoso, eu não nasci com isso, né? Do seguinte modo, essa população tem crescido não só no meu consultório, mas em todos os serviços de saúde. E o que a gente observa? Eu tenho normalmente dois tipos de perfis de pacientes que me procuram. São os idosos, que visam uma melhora na questão do envelhecimento, que já têm doenças estabelecidas, comorbidades, que buscam um tratamento mais adequado, um gerenciamento melhor das suas patologias e mecanismos que possam melhorar a sua qualidade de vida. E eu tenho uma população mais jovem, que é aquele jovem de 45 anos, que busca o serviço já pensando num envelhecimento saudável. Esse jovem, muitas vezes, igual você, a gente é mais fácil, né? A gente não vai precisar remediar, a gente já vai começar desde cedo a prevenir. Então, é muito importante isso. E na geriatria é interessante porque o perfil dos pacientes é muito amplo. Vou te dar um exemplo. Eu posso ter um idoso de 92 anos que usa apenas 2 medicamentos, é totalmente independente para as atividades de vida diária, vai ao supermercado, realiza suas compras, gerencia seu dinheiro. E eu posso ter um paciente aí de 65 anos que acabou de ter um AVC, está sequelado, está na cama, precisando de fisioterapia, de uma reabilitação, às vezes com a dificuldade na deglutição. Então, é um perfil muito variado. O tratamento do idoso é um tratamento que tem que ser muito personalizado, muito individualizado. Não tem como eu ter o mesmo tratamento de um idoso para o outro. Cada idoso ele tem as suas características, às vezes até a forma de tratar. Tem medicações que para um idoso eu tenho que reduzir a dose porque ele tem um quadro de insuficiência renal, eu tenho outro idoso que eu tenho que me preocupar com a questão cardíaca dele. Então, essas doenças, elas têm que ser tratadas de forma individualizada. E é engraçado, né, que quando a gente pensa em envelhecimento saudável, existe uma máxima: envelhecimento saudável, ele é fruto de uma vida saudável. Então, se eu quero desde cedo já pensar, eu quero não ter osteoporose no futuro, aquela mulher que já desde cedo já quer fazer um tratamento para osteoporose, ela não deve procurar a gente aos 60 anos. Já aos 35 anos, ela tem que ter atividade física inserida na sua vida, uma dieta rica em cálcio. Desde cedo, está procurando ter hábitos de vida saudáveis. Não beber, não fumar, não tem fórmula mágica, né? Não tem aquele remedinho mágico, vou tomar um remédio ou vou ter uma velhice saudável. É uma condição de fatores, uma sequência de fatores. A questão da alimentação saudável, às vezes as pessoas não pensam no presente, né? É muito engraçado porque às vezes o pessoal procura o profissional de saúde por alguma patologia aguda no momento, mas ele não se esquece que vai envelhecer. Então aquela pessoa que às vezes não tem uma dieta saudável, está obesa, está acima
acima do peso, lá na frente, se ela não se cuidar, ela vai ter quadro de osteoartrose, ela vai ter dor, ela vai ter uma velhice mais complicada, ela pode às vezes ter até uma dificuldade para caminhar, isso pode aumentar o risco de queda dela no futuro. Então, as doenças são várias, então na verdade o geriatra ou o clínico especializado na área de geriatria, de gerontologia, os profissionais, eles trabalham nessa questão da prevenção e do melhor gerenciamento das comorbidades. Agora, a gente percebe também, pesquisando aqui sobre esse tema, a gente viu ali que tem até um top 10 das doenças que mais acometem os idosos, né? E aí, nos primeiros lugares estão aí hipertensão, que é a pressão alta que a gente conhece, doenças cardiovasculares, né, como anginas, o próprio infarto, por aí vai, e tem outras similares também, que é do sistema cardiovascular. Então, por que isso ocorre? Isso vem também de como você acabou de dizer, de um estilo de vida também, de excessos, também de uma alimentação hoje que não é tão saudável igual era antigamente. Então, o que tem produzido também o nosso organismo, à medida que a gente vai envelhecendo, não dá conta de continuar sendo saudável como na juventude? Dentre os top 10, né, as doenças cardiovasculares são as principais nos pacientes idosos. Então, paciente com mais de 60 anos, só para você ter uma ideia, a prevalência de hipertensão no paciente com mais de 60 anos é em torno aí de 50% a 60%. Qual que é o problema? Entre as doenças cardiovasculares, a hipertensão é a principal delas. E qual que é o problema da hipertensão? São as sequelas que ela pode trazer. Ela pode causar infarto, arritmia, AVC, problemas renais, circulatórios, oftalmológicos, tudo isso pode prejudicar ainda mais esse idoso no futuro. E pensando que esse grupo grande de pacientes, 60% dos idosos com mais de 60 anos tem hipertensão, grande parte deles não faz tratamento, nem sabe às vezes que é hipertenso. Às vezes você tem um idoso que está andando na rua, nunca tomou remédio de pressão, vai na farmácia, cai, tem algum contratempo, vai olhar a pressão, está lá, pressão 17, 18 por 10. Outra turma é aquela turma que é hipertensa, que às vezes não faz o uso regular da medicação. Então, isso sim são fatores importantes. Então, a gente tem as doenças cardiovasculares, que são as principais, a gente tem doenças respiratórias, tem a questão da osteoporose, da osteoartrose, o diabetes, que também é muito importante, catarata, que também vai comprometer a qualidade de vida desses pacientes. Então, são várias patologias. Como eu disse, o paciente idoso, ele é um paciente que tem um perfil muito amplo, muito variado. Agora, existe algum tipo de doença que é de difícil acompanhamento? Porque a gente sabe que, principalmente pessoas mais idosas, tem uma certa, até que mulher não, mas o tal do homem, quando ele está mais velho, ele não vai no médico. Então, tem algumas doenças aí que são de difícil acompanhamento ou que são mais difíceis de tratar justamente pelo fator idade? A questão das mulheres viverem mais justamente porque elas se cuidam mais que nós. Isso é um fato, isso é um ponto. Nos idosos, a gente tem uma dificuldade, que são as manifestações atípicas dos idosos. Por exemplo, você jovem, se você tiver uma pneumonia, você vai ter febre, vai ter tosse, vai ter catarro. O idoso não. O mecanismo de febre em idoso é muito pouco presente. Dificilmente idoso faz febre. Então, quando a gente recebe a notícia, papai está aqui em casa, ele está com febre, está com 38 graus de febre, isso é sinal que esse idoso já está com uma doença infecciosa, inclusive se agravando. Então, febre dificilmente idoso apresenta. O reflexo de tosse é diminuído nesses pacientes, por isso eles têm maior predisposição a umas doenças infecciosas. Vou te dar um outro exemplo, questão de dor. O paciente idoso, ele usa medicação para dor. Então, muitos idosos, às vezes, têm angina, mas ele usa remédio para dor, ele não sente a dor. Então, às vezes, tem infartos que passam de forma silenciosa. Questão da hidratação. Às vezes, a família fala, papai hoje está esquisito, ele está meio prostrado, está aéreo, o que aconteceu com ele? Muitas vezes está associado a quadro de desidratação, aí a família às vezes leva no pronto-socorro, ele toma aquele soro, no instantinho ele fica animadinho, mas como é que ele desidratou? Aí você fala, ele não bebeu água, o idoso não bebe água, ele não tem um mecanismo de sede, a gente costuma falar que o idoso é um desidratado crônico, ele esquece que tem que beber água. Um outro fato muito comum é o idoso passar a ter confusão mental. Então, às vezes o paciente está em casa, ele está seguindo a vida dele e do nada ele começa a ficar confuso, esquisito, a família às vezes
comunica para a gente, papai hoje está esquisito, não está falando coisa por coisa. Muitas vezes isso é uma infecção urinária, é uma pneumonia, que não tem aquelas repercussões que são típicas nas pessoas mais jovens ou nos adultos. Ok, doutor Flávio, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com mais observações. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas. Um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Você conhece o aplicativo Celular Seguro? O aplicativo permite a comunicação eficiente e ágil das ocorrências de roubos e furtos de celulares. Basta baixar o aplicativo e fazer login por meio do gov.br. Em seguida, cadastre uma pessoa de confiança, inserindo nome, CPF, telefone e e-mail. Atenção! A pessoa de confiança também precisa instalar o aplicativo Celular Seguro em seu aparelho. Depois, cadastre o seu aparelho informando o telefone, operadora e marca. Tudo pronto. Agora, em caso de furto ou roubo do seu aparelho, basta acessar o aplicativo pelo telefone da pessoa de confiança e clicar em registrar ocorrência. Seu telefone será imediatamente bloqueado. Atenção novamente, não precisa testar o aplicativo. Lembre-se, em caso de furto ou roubo, bloqueie o seu aparelho e procure imediatamente a Polícia Militar.
De volta com observações que hoje fala sobre os cuidados que a gente deve ter com a saúde dos idosos. Bom, aqui comigo o médico geriatra Dr. Flávio Henrique Souza Carmo. Bom, Dr. Flávio, agora a gente vai falar de um assunto que está na nossa atualidade, né? A gente, infelizmente, perdeu recentemente Aguinaldo Raiol, que caiu dentro de casa, né? Sofreu uma lesão e acabou morrendo. O presidente Lula também, né? Caiu no banheiro do Palácio, passou aí por uma cirurgia várias cirurgias na semana passada. Então, assim, eu queria que você explicasse, principalmente para quem está em casa, quem é leigo nesse assunto, qual que é a relação entre cair, lesionar e depois chegar até o óbito, né, em casos mais graves. Muito bem, é um assunto muito importante, né, e atual agora, e inclusive é bom que isso dá visibilidade a um problema sério de saúde, inclusive saúde pública, que são as quedas. Antes da gente falar de quedas, a gente tem que falar de instabilidade postural, que é uma síndrome geriátrica muito importante. O que é instabilidade postural? É aquele paciente que tem um desequilíbrio, que tem aquele risco de cair. E essa questão do desequilíbrio tem vários fatores. Eu posso ter aqueles fatores intrínsecos que são do indivíduo. Então, por que o indivíduo cai? Muitas vezes porque ele tem perda de massa muscular. Com o envelhecimento, a gente vai ter em torno de perda de 30% de perda de massa muscular. Daí a importância de, desde jovem, você fazer atividades físicas regularmente, para que você chegue ali na velhice, aos 60 anos, no seu auge, né, de homeostasia, de reserva funcional. Então, quanto mais hábitos de vida saudáveis a gente vai ter o que a gente chama de uma reserva funcional, uma poupança de saúde, para quando chegar na idade do envelhecimento, ali a partir dos 60 anos, que é quando a gente começa a perder massa muscular, começa a ter alterações do envelhecimento que podem causar desequilíbrio, e para poder lidar melhor com essas situações. Então, a perda de massa muscular é um fator de risco, sim, com relação à questão da instabilidade postural. Um outro fator seria as doenças do labirinto, que são aquelas famosas labirintites, que são fatores predisponentes a quedas. Mais outros fatores, por exemplo, o uso de medicações. Então, muitos medicamentos que os idosos usam, às vezes são prescritos, podem causar tonteiras, vertigens, que também vão predispor a uma instabilidade postural, que posteriormente vai levar a uma queda. Um outro fator também importante é a questão neurológica. E o idoso, com o envelhecimento, ele passa a ter os reflexos diminuídos. Daí a importância, novamente, de uma reabilitação, uma fisioterapia, um pilates naquele paciente. Pacientes que têm quadro de osteoartrose, têm uma dificuldade para andar, já tem aquela marcha alterada, também são pacientes que têm predisposição à queda. E queda, aí sim, a gente às vezes brinca no consultório, né? Se for cair, cai em cima do anjo da guarda. Porque queda, a principal causa das sequelas das quedas são as fraturas, principal a fratura de fêmur e os traumatismos cranianos. Então, sempre é um problemão. E lembrar, né? Idoso não cai. Às vezes a gente associa, né? É da idade, idoso está caindo, isso faz parte. Não faz parte. A queda sempre é um marcador de funcionalidade. Por que ele caiu? Então, quando o idoso cai, a gente sempre tem que questionar o que aconteceu para ele cair. E voltando lá no caso do presidente, que é interessante, as quedas acontecem onde, principalmente? No domicílio. 60% das quedas, elas ocorrem na residência dos pacientes, sejam devido aos fatores intrínsecos ou extrínsecos, que são aqueles fatores ambientais. Então, vamos falar em quais locais. O principal local de queda numa residência é ali, entre a cama e o banheiro. Por que isso acontece? Normalmente o idoso está deitado, já tem aquela urgência, né, para urinar, já tem aquela dificuldade de retenção de urina, então normalmente ele já acorda no meio da noite, ao invés de acordar, sentar, esperar um pouquinho e levantar, não, já levantou. Normalmente no meio desse caminho ele não é iluminado, então além disso, ele deve ter tomado algum remedinho para dormir, então ele já vai acordar com todos os fatores para cair. E quando cai, aí sim pode acontecer ou uma fratura ou traumatismo crânioencefálico. No caso do presidente Lula, é interessante a gente dizer, porque muitos idosos
tem o traumatismo crânioencefálico causando o que a gente chama de um hematoma subdural, que é aquele coágulo no cérebro. Olha para você ver, no caso do presidente Lula, ele caiu e bateu a nuca. Com o envelhecimento, o nosso cérebro ele tem uma tendência a atrofiar, diminuir de tamanho. Isso é normal, é fisiológico, mas o crânio não. Então a gente tem um espaço, tem um vácuo ali no nosso cérebro. Então na hora que esse idoso cai e ocorre aquele chacoalhar do nosso encéfalo, do nosso cérebro, pode causar ruptura de vasos. O Lula ele teve um corte na nuca, mas ele está com um hematoma, né, foi operado, aqui em cima, que foi onde sangrou. Então daí sim a importância. E muitas vezes as quedas a gente esquece ou negligencia isso. Por exemplo, o Lula caiu em outubro. Ele fez um hematoma subdural que estava diminuindo de tamanho, a equipe médica o estava acompanhando, não precisava de tratamento, até que ele começou a sentir dor de cabeça. Aquele coágulo que estava diminuindo, ele voltou a sangrar e aumentou. Então, acontece em consultório, muitas vezes, a gente vê um paciente com hematoma subdural e na hora que você vai pesquisar, isso tem 5 meses, 6 meses. Bom, e em relação a quando agrava para levar a óbito, isso tem a ver com algum tipo de comorbidade que aquela pessoa já tinha, ou então porque evoluiu rapidamente, porque o organismo também está mais frágil? Muitas vezes evolui rapidamente e muitas vezes o diagnóstico é difícil. Às vezes o idoso cai, está sozinho em casa, não comunica os familiares, não tem corte. Então, muitas vezes a família fica sem saber. É muito comum, às vezes, o paciente chegar, quando a gente percebe um hematoma que tem não tem a característica de um corte, de um trauma, assim, que a família conseguiu guardar, né, recordar, você vai pesquisar, ele já caiu algumas vezes esse ano. Então, esse hematoma, ele cresce muito devagar. Então, aquilo vai comprimindo o cérebro, aí isso pode simular um AVC. O papai está começando a perder o jogo da mão, está começando a esquecer, a boca dele começou a entortar, mas isso não é de agora não, já vem. Você faz uma tomografia, você vê lá um hematoma que provavelmente já tem 3, 4 meses. Bom, e o que então se deve evitar em casa? Porque a gente sabe que às vezes as quedas ocorrem por conta de algum tapete que estava dobrado, a queda ocorre também no banheiro, porque às vezes não tinha uma barra para poder se apoiar, acontece também por conta do calçado, que às vezes está liso ali, não tem nenhuma ranhura na parte de baixo. Então são vários os fatores, né, que podem provocar as quedas. Então o que as pessoas devem se atentar? Todos esses fatores que você disse. Tapetes devem ser retirados, sim. Os banheiros têm que ter barras próximo ao vaso sanitário, no chuveiro. O ambiente não pode ter fios. Muito comum agora, verão, né? O pessoal vai colocar um ventilador, um umidificador e às vezes tem um fio trançando ali na sala. O idoso às vezes pode, pelo fato às vezes de ter uma catarata, não enxergar aquilo ali e cair. Os animais, os pets, né, gato, cachorro, o idoso às vezes ele já tem aquela fraqueza muscular, o cachorro vem, pula no idoso, joga ele no chão, o gato fica tudo agarradinho nos pés. Então todos esses fatores do ambiente. No ambiente externo, né, nas ruas, a gente sempre ter atenção, porque, por exemplo, na rua tem muito buraco, né, as calçadas às vezes não tem aquela marcação de degrau, então muitas vezes eles tropeçam. São esses os fatores. Bom, e outra questão que a gente sempre vê, né, na questão dos idosos, é a automedicação, né? Qual é aquele idoso que não tem uma caixinha ali até com os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou seja, com vários remédios ali ao longo da semana, porque tem que ter realmente um controle. Mas então, quais são os riscos de uma pessoa que hoje não tem o controle do que ela toma? A gente às vezes vê o idoso enchendo a mão ali, tomando aquele remédio, às vezes várias vezes do dia, podendo ter algum tipo de overdose, ou até mesmo em relação aos efeitos colaterais de tanto remédio junto. Então, como que você percebe também essa automedicação? A gente tratou recentemente isso aqui no Observações, porque é algo que é comum na sociedade, né? Vai na farmácia, compra um remédio, nem procura saber a causa daquele sintoma, né? A medicação sempre é um tema importante. É engraçado que no consultório, toda vez que o paciente vai ao consultório, às vezes é paciente que eu já trato há anos, eu sempre... Vamos repetir a lista dos remédios, que são aqueles remédios de uso diário, que você tem que tomar todos os dias, e
muitas vezes acontece do paciente estar tomando, às vezes, se enganou, aquele remédio que eu tomava uma vez por dia, eu estou tomando 2 vezes, eu me confundi, esse remédio aqui foi o outro profissional que passou, tá, então vamos colocar aqui na sua lista de medicamentos. E a gente sabe que a associação de muitas medicações pode causar efeitos colaterais entre elas, interações entre essas medicações. Então, sim, sempre ficar atento. Os filhos monitorarem os medicamentos dos pais, muitas vezes os pais mesmo que administram os próprios medicamentos, mas tentar sempre colocar. É importante, às vezes, ter, Henrique, uma tabela com todos os remédios. Pregar na geladeira, ter na carteira do idoso os medicamentos que ele faz uso, isso é muito importante, porque às vezes o idoso nem sabe quais são os remédios, não sabe a dose dos remédios que está tomando. Então imagina um idoso que caiu na rua, foi para o pronto-socorro e não sabe, chega lá, o médico pergunta, ele, não sei, o meu filho vai trazer, aí o filho às vezes, a caixa de remédio está lá em casa, é uma caixa, normalmente é uma farmácia, né? Tem vários medicamentos. Então, sim, medicações, a gente sempre tem que ter muito cuidado. Eu gosto muito quando eu visito o paciente em casa, porque normalmente eu falo, traz a caixa de remédio. Às vezes eu acho antibiótico que está no meio do caminho, tomou e não tomou de forma adequada. Tem um medicamento que às vezes o vizinho, um amigo falou, toma esse remédio, porque esse remédio é muito bom, mas existem alguns medicamentos que podem causar efeitos colaterais. Então vamos imaginar que um idoso que às vezes está com queixa de dor, a pessoa, um amigo, orientou, toma esse anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório às vezes pode alterar a pressão, se ele não comunicar para o médico dele. Às vezes ele fala, minha pressão está ficando alta, vai no profissional, esquece daquele remédio, às vezes é um remédio tão cotidiano, por exemplo, dipirona. Dipirona é uma medicação que eles usam bastante, paracetamol, mas a dipirona, na época do calor, ela faz a pressão abaixar. Então é muito comum o idoso ter hipotensão e cair. Então sim, e com relação às caixas ainda, vamos falar das caixinhas, né? Aquelas caixinhas que eles colocam, cheio de partições. Aquilo é ótimo, mas muitas vezes a gente percebe que o que as famílias fazem? Eu vou ajudar o papai aqui, então eu vou tirar todas as cápsulas das embalagens, dos blisters, e vou colocar aqui a semana toda. Não pode. O medicamento ele fica no blister justamente para prevenir que ele pegue umidade, que ele receba a luz solar, que isso vai interferir na eficácia da medicação. E um último ponto são os remédios que a gente são partidos. Então muitos pacientes tomam remédios partidos. Esse medicamento aqui eu tomo só meio comprimido pela manhã. E muitas vezes o partir comprimido ele tem uma regra. Por exemplo, a gente só pode partir comprimido, que são aqueles comprimidos que são sulcados. O comprimido tem que ter aquela marca, aquele vinco. Tendo aquela marca, aquele vinco, a indústria nos garante que metade da dose está em cada parte do comprimido. Às vezes eles falam, não, eu estou partindo direitinho, porque eu tenho um cortador de comprimido lá. Não serve. E esse uso dessa medicação, que às vezes ela não é sulcado e ele está picando, pode também causar alterações, tanto na pressão, alterações hormonais, na saúde dele. Ok, doutor Flávio, agora a gente vai para nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Vamos botar tudo em pratos limpos. Em Minas Gerais, a cada 2 dias, uma mulher morre vítima de violência doméstica. Em 50% dos casos, as mortes foram causadas por facas, tesouras ou canivetes. Então corta essa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Tem que discar 181 e denunciar sim. Porque lugar de homem que agride mulher é aqui.
Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O que é mineiro? Ser mineiro é ser muitos e ao mesmo tempo um só, sabia? É ter diferentes receitas de pão de queijo, feijão tropeiro e amar a comida que a gente faz. Olha aqui pra vovó, é passar a tradição de mãe para filho, de vó para neto, sem deixar se perder um tempo. E claro, sempre inovando e trilhando um caminho para o futuro. O bom mineiro gosta de liberdade e faz boas costuras. Gosta de trabalhar e avançar sempre. Mas o mineiro é autêntico. Tem marca registrada, todos reconhecem e amam. Eles sabem encontrar o trem em cima do trem e nasce falando uai. Vovó, e o uai? O uai é o uai. Uai. Minas Gerais, 303 anos de orgulho em ser mineiro. Orgulho de ser do estado que está no caminho certo para avançar. Parabéns, Minas Gerais! De volta com observações que hoje fala sobre os cuidados com a saúde dos idosos. E aqui comigo o médico geriatra, Dr. Flávio Henrique Souza Carmo. Bom, Dr. Flávio, agora nesse último bloco a gente já falou assim de várias questões, né? Claro que é um assunto tão pertinente e tão extenso que um programa só não vai ser suficiente para isso. Mas assim, é muito assunto. Então assim, no final desse bloco agora, no final desse programa, aliás, a gente nesse último bloco, a gente vai falar sobre melhorar a qualidade de vida. Por quê? Porque é isso que a gente quer saber, né? Porque, por exemplo, a gente está vendo aí, quem nos assiste, né? Está envelhecendo e quer chegar lá nos 80, nos 90, nos 100 anos, bem, com dignidade, sem estar conectado em tubos numa cama de hospital, né, que é o que ninguém deseja. Então hoje, como melhorar então a qualidade de vida de quem já hoje está na terceira idade, mas também de quem está se encaminhando para lá? Exatamente. O foco no nosso tratamento, do tratamento com o idoso, é qualidade de vida. Esse idoso tem que ter qualidade de vida, ele tem que ter funcionalidade, ele tem que continuar fazendo todas aquelas coisas que ele fazia, as atividades de vida diária, continuar ainda fazendo as suas compras, sendo independente. Então a busca é disso, que a gente mantenha um idoso funcional. É difícil, né? Porque muitas vezes os idosos não se prepararam para chegar à velhice, então é o que a gente fala. Atividade física, ela é importante? Sim, sempre. Então, se você quer ter uma velhice mais saudável, desde cedo você tem que ter a atividade física ali como uma medicação. Exatamente isso. A gente sabe que a atividade física vai propiciar nos idosos, além da questão muscular, do equilíbrio, a integração. Então imagina um idoso que pratica uma fisioterapia, que faz uma hidroginástica, que faz um pilates, esse idoso, ele tem que sair de casa, porque o idoso, ele tem realmente muita ociosidade, ele está em casa, igual você falou, muitas vezes o filho, o familiar, é aquela vida corrida, ele tem que resolver as coisas, normalmente tem menos filhos, né? Ele não tem como dar aquela atenção que o idoso exige, aquele carinho todo. Então, naquele momento em que o idoso vai fazer, por exemplo, a sua hidroginástica, o seu pilates, aquele é um momento em que ele sai daquela rotina ali do dia a dia, que ele pode interagir com outros idosos, perceber que pode ter outros laços, né, outras amizades, ter momentos de lazer diferente fora de casa. Então é muito importante isso, a questão da atividade física e uma atividade física em grupo. Isso, a gente vê isso aqui na cidade, né? Na cidade a gente tem o grupo de terceira idade, os postos de saúde, aqui de uma forma geral, tem aqueles serviços de fisioterapia que são feitos em conjunto. Então, sempre que o idoso puder, né? É claro que cada idoso tem que ser avaliado pelo seu médico para saber qual atividade ele consegue desempenhar sem que isso
traga algum tipo de prejuízo à saúde, mas sempre a gente vai tentar inserir esse idoso em algum tipo de atividade física. Os hábitos de vida saudáveis, né? Evitar mesmo a questão do abuso e do consumo de álcool, que é o mais comum, ou de entorpecentes. Isso acontece sim e às vezes é comum. Agora, por falar nessa questão, hoje a área da saúde tem não um ditado, né, mas é uma fala muito comum entre vários médicos. Tá ali, você tem vários médicos, né, endocrinologistas, quem trabalha também com osso, né, então você trabalha também, ortopedista, você tem também fisioterapeutas, que é o seguinte: você tem que fazer uma bagagem de músculo, bagagem de colágeno, né? Dermatologista adora falar isso, né? Fazer uma reserva ali. E essa questão é muito interessante, até vou pedir a nossa editora Isa para colocar na tela uma imagem que eu vi na internet e achei super interessante, que é o corpo humano quando não faz essa reserva muscular e o corpo humano quando ele faz essa reserva muscular depois dos 60 anos. E é isso, né? Muitas vezes as pessoas começam a cair, começam ali a definhar em vida porque não fizeram uma reserva de músculo. E assim, gente, depois dos 40 anos, depois que você faz treino, dependendo ali, sai na água. Então você tem que ter aquilo como rotina. E aí tem muita gente que fala assim: ah, mas eu não gosto, ah, mas dói, incomoda. Gente, a gente faz tanta coisa que a gente não gosta, que a gente nem deveria fazer, mas que a gente faz por obrigação. O que é então a musculação, uma atividade física, um pilates, uma coisa que vai fazer o nosso corpo, como você disse, né, é um remédio. Então, assim, é melhor sofrer na academia do que em cima de uma cama do hospital, não é verdade? Exatamente. A questão das doenças articulares, sim, e essa questão, na geriatria a gente trabalha muito com a equipe multidisciplinar. Então, normalmente a gente encaminha muito para o fisioterapeuta, para o terapeuta ocupacional. Então, esses pacientes, eles têm demandas de outros profissionais, de outras especialidades. E a fisioterapia, ela é de suma importância. O educador físico, o fisioterapeuta, só da gente imaginar que se esse idoso já faz uma atividade física regularmente, a possibilidade de cair é menor. Isso para o serviço público é um ganho. Agora, doutor Flávio, a gente sabe, né, que em relação a hábitos nocivos, a gente vê muitos idosos aí subindo para lavar a janela, para arrumar telhado. A gente vê muitos idosos também, às vezes, né, que não conseguem mais dirigir, pegando o carro também, tendo muitos vícios, né, fumando, comendo muita comida gordurosa, né, carne. Então, pega uma picanha, ao invés de tirar a gordura para poder só comer a carne mesmo, come a gordura, excesso de açúcar, né? Quem nunca teve uma avó que gostava daquele café docinho ali, com mais açúcar do que pó de café? Então, assim, são hábitos nocivos que, à medida que o corpo vai envelhecendo, ele também não dá conta mais. Então, como que você percebe também esses maus hábitos dentro dessa rotina dos idosos? De uma forma geral, foi bom você falar dos banquinhos, né? As famosas banquetas, que não devem existir em casa, tá, gente? O que a gente percebe? Isso é cultural. A geração de 70, 80 anos é uma geração que na época fumava muito, era um hábito, era cultural na época o idoso fumar. Nossa geração menos, muito menos que isso. Então sim, e muitas vezes o idoso já tem aquela rotina, né? Eu sempre aprendi a comer comida gordurosa, que é aquela comida forte, né? Que dá sustância, pesada, é isso aí que faz bem. E a gente tem que, com o passar do tempo, tentar tirar esses hábitos, mudar um pouco a cultura do idoso, que nem sempre é fácil, né? Normalmente o idoso a gente tem que ir trabalhando aos poucos essas questões, inserir esses hábitos e fazer com que cada vez mais ele perceba que isso está fazendo bem para ele. Não fumar é muito importante, mas se você falar para um idoso que já fuma 50 anos, você tem que ser convincente, você tem que mostrar que, apesar de você ter fumado 50 anos, se você parar agora, o que estragou, mas ainda vai te trazer benefício, você ainda vai ter uma melhora na sua capacidade respiratória se você já evitar o fumo, você não vai ter que usar um balão de oxigênio no futuro. Bom, doutor Flávio, agora a gente vai falar sobre
como que está a nossa sociedade em relação à preocupação com os idosos. Porque muitas vezes a gente vê, né, não é raro a gente ver na TV reclamação de demora em cirurgias, em processos médicos, exames. Então a rede está cada vez mais, justamente por conta do envelhecimento recorde da população, a gente não vê uma rede de saúde que se prepara para isso. A rede suplementar, ok, se prepara, tem seu pé de meia ali para poder investir. Mas a rede de saúde a gente não vê isso. O SUS a gente vê que tem muita dificuldade também em relação aos idosos, né? Tem até uma questão também médica que fala que se você pode salvar, opte pelo jovem, o idoso aí que se exploda praticamente. Então, como que você tem percebido também a rede de saúde não se importando também com o idoso que precisa dessa atenção quase que para ontem, na hora dos atendimentos? Aí a gente vai cair lá quando a gente começou a conversa, né? Esse paciente idoso, que é cada vez mais prevalente, né? Tem uma maior porcentagem na nossa população, esse paciente demanda de serviços. Então ele demanda de uma equipe multidisciplinar. Esse paciente, por exemplo, ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem que fazer exames com mais regularidade. Você, às vezes, vai fazer a cada 2 anos, a cada 1 ano. Esse idoso não, 2, 3 vezes ao ano. Esse idoso tem que ver o médico dele, ele tem que fazer os exames, ele tem que fazer o seu check-up, ele tem que ser avaliado muitas vezes por um fisioterapeuta. Muito interessante, às vezes, o idoso, a gente encontrar aquele idoso frágil, que aquele idoso chegou numa condição que ele precisa de ajuda nas atividades de vida básica dele, é aquele acamado que está na residência. Esse paciente acamado, que antes era pouco comum, hoje ele é muito comum. Então, é muito comum na rede pública, a gente tem serviços, sim, que atendem em domicílio. Aqui no Pará a gente tem o SAD, eu presto serviço, a Unimed, ela também tem um serviço que atende em domicílio aos pacientes que têm maiores restrições, e isso é uma demanda que vai ser crescente. Com o passar do tempo, cada vez mais a gente vai ter pacientes que demandam que o médico vá na casa associado a outros profissionais, a uma equipe multidisciplinar. Então esses pacientes, sim, eles demandam mais serviços, mais intervenções, mais reabilitação. Então é custoso, é difícil, é um desafio, na verdade, a gente tentar construir uma medicina que possa ajudar de forma a contribuir, a suplementar todas as deficiências de saúde desses pacientes, e a gente sabe que nem sempre existem recursos para isso. A população tem que realmente começar a ter os olhos, né, valorizar bastante os idosos e criar políticas realmente assim que ajudem esses pacientes. Isso aí serve até de alerta para você aí, né? Daqui a pouco, 2026, está chegando o ano de eleição para governador, para deputados, para presidente. Então você tem que ir naquele deputado também, naquele representante que vai te representar caso ele ganhe, quais são as propostas dele para a terceira idade, porque a gente vê o máximo aí durante as campanhas, seja para município ou a nível estadual e federal, só campanhas falando da atualidade, dos jovens, de juventude, mas e a terceira idade? Porque a população vai ficar mais velha. Isso aí até a gente trouxe aqui, dados até 2070, a população, praticamente 1/4 da população vai ser idosa. E aí, onde que a gente vai estar com isso? Então a preocupação tem que começar de agora para a gente ter mais qualidade de vida lá na frente. Bom, doutor Flávio. Cortando um pouquinho, né, políticas públicas, por exemplo, essa população mais idosa, também a gente está falando só de saúde, mas cultura, lazer, né, turismo da terceira idade. Então também tem outras, não são só desvantagens. O crescimento dos idosos na população também vai trazer demandas, né? Eles vão ter outras demandas. Oferecer uma qualidade de vida, né? Sim, então tem cidades que vivem do turismo, principalmente da turma da terceira idade. Então, sim, a gente começar já a se adaptar e pensar que essa população ela vai só aumentar, só trazer demanda. Então a gente tem que se preparar, sim. Bom, doutor Flávio, nosso tempo está acabando. Quais são aí as suas considerações finais? E quem, claro, quiser tirar mais dúvidas, né, quiser saber mais informações, porque como a gente falou, é um tema muito extenso, como que pode fazer? Bom, o recado final que eu acho que fica é a gente sempre ter em mente que qual que é o objetivo? Qualidade de vida aos nossos idosos. Que eles tenham uma vida
plena de todas as suas oportunidades, quer dizer, dar a eles oportunidades, seja de melhorar a sua qualidade de vida através de uma reabilitação, de uma fisioterapia, medicações que estejam mais disponíveis, idoso precisa de muito remédio muitas vezes, medicações que estejam disponíveis, seja na farmácia popular ou até mesmo na farmácia do município, de medicamentos que são mais necessários nessa faixa etária, atividades de lazer, né, que possam entreter mais essa população. Então, sempre cuidar deles com carinho, cuidado e respeito. E lembrar, né, hoje a gente cuida deles para depois alguém cuidar da gente. Bom, e quem quiser saber mais informações, como que pode te acessar? Bom, vou passar para o Henrique, né, um e-mail que as pessoas podem mandar dúvidas, em que vocês podem tirar algumas dúvidas comigo. Eu atendo no meu consultório, que é no edifício Diamond, no 11º andar, e estou à disposição. Tá certo, então, doutor Flávio, muito obrigado pela sua presença e disponibilidade. Volte mais vezes. Agradeço sempre. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você é empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver novidades você será um dos primeiros a ser avisado na barra de notificações. Bom, e você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!